Prazer a todos os ouvintes, Rodolfo Dantas aqui presente. Gostaria de apresentar a vocês esse projeto, que é o Ancora Invest. Aqui nós traremos conteúdo sobre investimentos. E antes de começar, eu gostaria de me apresentar e apresentar os nossos objetivos e motivações do projeto. Todo o conteúdo passado aqui é um debate socrático, então o objetivo não é encontrar a verdade, mas sim discorrer argumentos sobre os fatos e respeitando todas as opiniões diferentes também, para que assim cada um possa tomar a sua decisão pessoal e também possamos ter opiniões divergentes sem nenhum problema. O assunto principal do programa será investimentos, mais especificamente investimento em ações. Meu nome é Rodolfo Dantas, sou estudante de Tecnologia da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pretendo também atuar no mercado digital de investimentos, seja tirando uma certificação CNPI e podendo dar recomendações de ações, ou trabalhando no mercado financeiro em assets. Minhas referências de conhecimento e metodologia de investimento são Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, acreditando na Value Invest Estratégia. A motivação é acreditar que ainda existe um ambiente muito nebuloso no mercado de investimentos, onde muitas vezes o objetivo é muito comercial e não trazer rentabilidade para o cliente com os seus produtos, seja em corretoras, bancos e gestoras ou demais outros agentes que atuam na cadeia do mercado financeiro, fornecendo produtos de investimentos. Bem, dadas as cartas do baralho, vamos fazer algumas reflexões aqui e refletir juntos sobre alguns tópicos que eu gostaria de apresentar nesse primeiro episódio. O primeiro tópico é fazer uma simples pergunta inicial que vale a pena investir? Bem, eu acredito que é uma resposta muito pessoal, porque cada um pode fazer o que preferir com o dinheiro fruto do esforço do seu trabalho. Então, não acho que seja uma resposta exata, não acho que seja uma resposta onde todos necessariamente precisam investir para ter uma tranquilidade financeira, que na verdade pode não acontecer. Você pode não ter tranquilidade financeira investindo e você pode ter sim tranquilidade financeira sem investir. Vai depender de muitos outros fatores na sua vida, sorte e várias outras coisas que vão acontecer na sua vida que vão determinar se de fato você vai ter uma tranquilidade financeira e uma tranquilidade pessoal. Mas o grande ponto que me faz acreditar que sim uma boa escolha investir é que muitas vezes durante a nossa vida nós iremos guardar dinheiro com algum objetivo, seja uma viagem, seja um complemento de renda, um produto previdenciário que nós talvez utilizaremos apenas quando ficarmos mais velhos e precisarmos de um pouco mais de renda, além de outros fins que nós juntamos dinheiro e durante a nossa vida. Então, já que nós já estamos juntando dinheiro para algum objetivo, né, nós precisamos colocar esse dinheiro em algum lugar. Então, acredito que os investimentos sim são uma boa opção dada esse fim. Então, eu creio que os investimentos sejam um meio para um fim, né, e não necessariamente algo extraordinário que você faz por si só, mas apenas com um objetivo, já que o dinheiro é um intermediário entre produtos e serviços e nós iremos consumir produtos e serviços ao longo da nossa vida. Então, acho que ter esse cuidado financeiro é essencial para que a gente possa buscar uma certa tranquilidade financeira. O segundo tópico que eu gostaria de mencionar é: qual é o melhor investimento? Acredito que uma série de fatores pessoais e não pessoais vão influenciar nessa pergunta, na resposta dessa pergunta. Alguns fatores pessoais como perfil de risco. Então, cada pessoa tem um perfil de risco, o que faz com que ele tenha preferência por produtos mais arriscados ou tenha preferência por produtos menos arriscados. No caso da preferência por produtos menos arriscados, é buscando uma maior rentabilidade, buscando o prêmio do risco. Já no produtos menos arriscados, seria buscando uma segurança maior, em vez de uma provável rentabilidade maior. E outros pontos que devem ser levados também em consideração é a volatilidade, a rentabilidade e o tempo de recuperação dessa volatilidade para casos de investimentos arriscados. Então, muitas vezes não é necessário você correr um risco, digamos que à toa, como você está correndo um risco por uma rentabilidade não tão agradável. Então, toda essa volatilidade em períodos que você sofre durante a sua vida com esse investimento não estão trazendo um benefício em relação a isso. Então, nesse caso, não existiria um bom prêmio ao risco, portanto, depende muito de ser avaliado o investimento a ser feito, porque pode ser que você esteja correndo risco demais sem necessidade nenhuma por não receber esse prêmio todo ao risco no final do tempo que você estipula para aquele investimento. E outro também fator interessante, né, a se pontuar, é o tempo
que você vai querer deixar o dinheiro alocado, né? Que você pode deixar o dinheiro alocado e também que você, mesmo que aconteça alguma coisa, você considere ou não retirar esse capital. Então, é bem importante ter esse tipo de planejamento, porque isso influencia bastante. Tempo de vencimento, de resgate e várias outras nomenclaturas e categorias em relação ao tempo são bem importantes de serem revistas antes de decidir qual é o melhor tipo de investimento a ser feito. Um outro ponto de reflexão que eu gostaria de pontuar é: vale a pena correr o risco de renda variável ou é melhor abraçar a segurança da renda fixa? Esse é um questionamento que muitas pessoas se fazem porque elas olham para as rentabilidades da renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo, e elas pensam: será que vale a pena eu colocar meu dinheiro em bolsa? Será que essas pessoas que estão investindo em bolsa não estão apenas correndo risco porque é algo arriscado, porque é algo que tem uma apelação e, na verdade, não traz tanto retorno assim? Bem, eu gostaria de pontuar que pode ser que sim e pode ser que não. Como assim? Muitas pessoas que investem em bolsa realmente estão correndo um risco sem ter o retorno, sem ter o prêmio sobre o risco, o que de fato não categoriza um bom investimento, apesar de elas estarem com essa noção de que, por estarem correndo mais risco, elas vão ter mais retorno, o que não necessariamente é um fato. Para exemplificar um pouco do que eu disse agora, vejam nesse gráfico, por exemplo. Você tem um rendimento do CDI de 140% em 10 anos, nos últimos 10 anos, com a data de referência do dia 5/10 de 2023. A gente tem o Ibovespa dando 116% e a gente tem um fundo de investimentos em ações da gestora Real Investor dando 297% de rentabilidade nesses últimos 10 anos, já descontando taxa de administração e taxa de performance, né? Então, o que eu quero mostrar, mostrando esse gráfico. Veja que nesses últimos 10 anos, o CDI ele deu um rendimento maior do que o Ibovespa. O Ibovespa é o principal benchmark da Bolsa Brasileira, da Bolsa de Valores brasileira, que representa ele é uma carteira hipotética de ações, certo? Ele não é carteira especificamente de ninguém, mas as pessoas podem replicar esse índice, né? Se elas quiserem também, através de produtos de investimentos ou por conta própria, geralmente via produtos de investimentos. Mas perceba, o Ibovespa é um investimento em ações, né? E o CDI é um certificado de depósito interbancário. Ele ele segue os juros muito próximo, né? Tem uma pequena leve diferença. Então, ele é um indexador para um produto de renda fixa. Veja como a linha do CDI, a linha azul, ela segue subindo sem balançar muito durante o tempo. E veja que já o Ibovespa, que é a linha preta, ela segue balançando. Por quê? Porque é um investimento mais volátil, mais arriscado. E mesmo assim, veja que o CDI chega na frente do Ibovespa, né? Então, o que nos mostra que não basta apenas buscar estar se arriscando por arriscar. Você pode chegar no final e não necessariamente ter uma rentabilidade tão agradável quanto você espera por estar correndo mais risco. Agora, veja a diferença do Ibovespa para o gestor, né? Para o Real Investor. Ele realmente conseguiu trazer um prêmio sobre o risco, né? Por quê? Porque você gerou um valor, você gerou o que nós chamamos de alfa, você gerou uma rentabilidade acima do CDI. O CDI é o quê? Nesse caso, né? Ele pode ser considerado o que nós chamamos de custo de oportunidade. O que é isso? Você tem aquilo que você conseguiria com total segurança, por exemplo. Você conseguiria uma rentabilidade muito próxima ao CDI através de um Tesouro Selic, no Tesouro Direto ofertado pelo governo, por exemplo. Então, você sabe que essa taxa você consegue com segurança. Então, se você quer correr risco, você vai querer correr risco para obter um resultado acima dessa taxa, né? Então, veja que o Ibovespa, nesse caso, nesses últimos 10 anos, claro que isso vai depender muito da janela específica que você recortar, mas nós estamos recortando os últimos 10 anos, certo? Veja que o CDI, o Ibovespa, ele não trouxe um prêmio de risco em relação ao CDI. Já o gestor ele trouxe um prêmio de risco em relação ao CDI, certo? Então, isso aqui é para mostrar que não vale a pena só correr risco por correr, certo? Como eu já disse anteriormente. Você precisa obter o prêmio de risco, né? E por que investir em ações nós podemos pensar que vamos obter esse prêmio de risco, né? Em relação ao que nós conseguimos com segurança. Porque, veja, as ações são negócios, né? São empresas que abrem capital na bolsa, ou seja, elas buscam investimento de investidores para poderem investir esse capital e gerar resultado na própria empresa, assim, se beneficiando disso. Então, essas empresas elas têm, por definição,
um estímulo a rentabilizar o seu capital empregado acima dos juros base da economia. Por quê? Porque os seus acionistas, né, os seus controladores, eles vão pensar assim, bem, não vão pensar isso necessariamente diretamente, tá? Mas indiretamente isso é implícito ao funcionamento, né? Eles vão pensar assim, eu estou correndo risco tendo uma empresa, certo? Então, eu preciso rentabilizar esse capital de uma maneira que vale a pena eu estar correndo esse risco, porque senão eu poderia pegar o meu dinheiro e jogar nos juros, certo? Poderia render os juros, né? Através do CDI ou de outro indexador em relação aos juros, né? O CDI, no caso, como eu comentei, ele é muito perto dos juros, então dá para a gente ter uma base em relação a isso. Então, ele tem aquele valor já segurança garantido, então ele precisa ter um prêmio do risco, certo? Então, ele quer rentabilizar o capital empregado na empresa. Digamos que ele quer rentabilizar X, onde parte desse X vai ser Y e esse Y é o prêmio do risco que ele está correndo. Então, sim, a gente pode considerar teoricamente que vale a pena sim, investir em ações para poder obter esse prêmio do risco, já que nós estamos rentabilizando num local mais arriscado em relação ao local mais seguro que seria os juros, né? Até porque as empresas fazem dívidas que são atreladas aos juros, né? E ainda tem ainda uma taxa a mais relacionada aos bancos, então elas pagam essas dívidas, logo elas sim rentabilizam acima, né? Com certeza, para poder pagar suas dívidas e poder tirar o seu lucro, né? Então vale a pena sim a gente ser sócio dessas empresas para poder buscar esses retornos mais avantajados em relação ao que é mais seguro. Mas, como nós vimos agora, é preciso tomar cuidado, porque se você escolher o produto errado, você não vai ter essa rentabilidade. Certo? Bem, aqui nesse outro gráfico, como nós vamos ver, ele é o mesmo comparativo, porém usando outra gestora, né? Usando a Tarpon. Você vê que a gestora deu 680% de rentabilidade contra 140% do CDI e os 116% do Ibovespa. Então, você vê que aqui ele gerou... nós podemos ver aqui no final, né, do gráfico que ele foi muito bem durante a pandemia. Né? A pandemia foi aqui, ó, tem essa queda brusca aqui na renda variável. Você pode ver aqui no Ibovespa, tanto no fundo também. E ele agiu muito bem, né, durante o pós-pandemia, aí, fez boas compras de ações, comprou a bons preços, enfim, geriu muito bem, né, o dinheiro que estava no fundo, conseguiu trazer um alfa muito bom aqui no pós-pandemia. Né? Com certeza, ao longo do tempo, não vai talvez ficar esse número muito alto, né? Foi porque realmente houve um momento especial, nesse caso, nessa janela, né, de período, mas dá para ver que ele gerou, né, de fato, esse prêmio de risco em relação ao CDI e ao Ibovespa. Nesse recorte específico bem interessante. O Ibovespa nos últimos 5 anos, pessoal, que é esse índice de referência, né, da Bolsa Brasileira, né, lembrando que quando a gente fala, eu gosto sempre de lembrar isso, quando a gente fala de Ibovespa, né, que aparece no jornal, o índice Ibovespa, aquilo não é a carteira dos investidores, certo? A sua carteira não vai ser o índice Ibovespa. Pode ser que o Ibovespa esteja caindo, a sua carteira subindo, o índice Ibovespa subindo, a sua carteira caindo, mas como nós vimos aqui nos gráficos e no que eu expliquei recentemente, o índice Bovespa em si não é uma taxa de referencial de rentabilidade muito bacana, né? Porque você pode ver que ele perde para o CDI, né? Então ele perde para um indexador relacionado aos juros. Então não é muito bacana a gente comparar a rentabilidade do Ibovespa, certo? Porque os investimentos de renda variável a gente busca ter um ganho acima do Ibovespa, porque ele não é uma referência de rentabilidade muito bacana, tá certo? E nos últimos 5 anos, né, esse Ibovespa ele subiu 38,98%. Certo? Isso você investindo aqui, né, pegando o seu dinheiro em real e replicando num ETF ou num fundo que replique esse índice, tá? Ou manualmente, mas manualmente é muito complicado porque você vai ter que fazer as compras especificamente das ações, então pode ser que muitos investidores não queiram fazer essa replicação desse índice, tá? E você consegue encontrar no ETF com taxa de administração baixíssima, 0,1% ao ano, aqui no Brasil com o BOVA11, por exemplo, um ETF, então... Se você quer esse tipo de investimento, né, replicar um índice, vale a pena buscar um produto que replique para você. Mas o que eu gostaria de demonstrar em relação a isso é o quê? O Ibovespa subiu 38,98%, certo? Mas olha que interessante, o dólar subiu 36,02% nesses últimos 5 anos. O que significa que, se você considerar essa valorização em dólar, praticamente você não subiu nada, você andou de lado, certo? Então, veja que seu poder de compra internacional, ele simplesmente não saiu do canto. Então, você correu risco para não ter retorno, nesse caso, comparando internacionalmente seu poder de compra, por exemplo.
Já o S&P 500, que é um índice da Bolsa de Valores, um índice de referência, né? Também é essa carteira hipotética, né? Não é a carteira de ninguém lá, mas você pode replicar essa carteira, né? Por quê? Porque esses índices eles seguem uma certa estratégia para serem termômetros de mercado, sabe? Dizer mais ou menos como está acontecendo. Então eles seguem, vamos pegar empresas que tenham tantas negociações por dia X, tenham características Y, Z e pronto. E esse algoritmo vai dizer quais são essas empresas, né? Então, serve como termômetro de mercado, tá? Mas não é a carteira especificamente de ninguém, a não ser que você replique ele através de um produto ou por conta própria. E esse índice, né, o S&P 500, ele subiu 57,15% nos Estados Unidos. Então, você teria esse ganho de 57,15%, mas considerando os 36,02% da valorização do dólar, né? Então, olha que interessante. Se você comprasse um ETF na Bolsa Americana, que nós temos hoje em dia ETFs lá, que tem a taxa de administração de 0,03% para replicar o S&P, ou seja, não é algo que gasta muito trabalho dos gestores, né, para replicar índices, então o custo de administração é bem menor. Você teria vencido praticamente todos os gestores de fundo de investimento de gestão ativa no Brasil. Gestão ativa é aquela gestão onde o gestor ele fica ativamente comparando os investimentos, fazendo movimentações, né? E a gestão passiva é essa de você realizar um investimento atrelado a um índice de referência, que não tem nenhum gestor ali dando a sua parte subjetiva, né? Dando as suas opiniões mais subjetivas, mas é algo mais objetivo, que olha apenas essas características X, Y, Z e as ações vão ser essas e ponto. Então, custo é bem menor para o gestor, então por isso que ETFs têm custo bem mais baixo do que taxas de administração de gestores ativos, certo? Então, você teria batido a maioria dos gestores, porque cerca de 50% desses gestores no Brasil de fundos de investimentos, eles não bateram nem o Ibovespa. Então, em média, eles cobram 2% ao ano de administração, mais 20% do que ceder ao Ibovespa naquele ano, certo? Então, você estaria pagando um produto caro, mas em 10 anos já se transforma em 10%. E depois os juros compostos vai reaplicando esses 2%, né, se você for reconsiderando isso ao longo do tempo, e você vai ter uma bolada de dinheiro que você vai deixar na mesa. Então, realmente, se você busca esse produto, é interessante que esse produto gere um alfa muito grande para você validar esses custos que você está pagando. E como eu posso trazer aqui para vocês, cerca de 50% desses fundos não batem nem o Ibovespa, porque a gente viu que não é uma rentabilidade tão agradável. Então, veja como é preciso tomar muito cuidado com o tipo de produto que você está investindo, o tipo de produto que é recomendado para você na corretora ou enfim, porque você pode estar realmente não tendo uma rentabilidade muito bacana, tá certo? Porque nesse exemplo, né, nós compramos um ETF em Bolsa Americana e pagamos uma taxa muito pequenininha de administração e teríamos uma rentabilidade muito superior aos fundos de gestão ativa aqui no Brasil, tá certo? Claro que quando a gente compara a Bolsa Americana com a Bolsa Brasileira, existem outras questões que vão entrar no cenário, como o câmbio, né, taxas de câmbio, como também tributações diferentes, tá? Mas com certeza, com essa diferença de rentabilidade absurda, sim você teria um ganho investindo lá fora com um ETF, nesse caso de comparação, tá? E só fazendo um disclaimer, essa comparação não teve o objetivo de criticar a gestão ativa de fundos de investimento no Brasil, mas apenas exemplificar para você, investidor, ou você que busca, né, investir, que de fato é preciso ter muito cuidado com o que você está escolhendo, porque às vezes as coisas não são muito bem o que parecem, certo? Mas nós mostramos aqui nesses gráficos, né, gestores que obtiveram sim um resultado muito bacana em seus fundos de investimentos e trazeram prêmios de risco, né, como nós podemos ver do Real Investo e do Tarpon nesses últimos 10 anos, tá certo? Outro tópico que eu gostaria de mencionar é ter cuidado com as narrativas de mercado, certo? Se atente aos detalhes, né? Eu gosto de uma frase do Sherlock Holmes, né, do filme, que ele fala que os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. Então, a gente precisa se apegar aos detalhes para poder entender bem as definições que estão nos sendo apresentadas, né? Então, as corretoras, os bancos e quem trabalha nessa cadeia de investimentos, né, muitas vezes tem um viés comercial também, né? Então, ele quer te vender um produto. Mas assim como você vai numa loja e te oferecem vários produtos, você precisa entender qual é o produto que te traz um maior casamento, né, com esse produto. Você vai realmente querer esse produto, você de fato está precisando desse produto. Então, nos investimentos não é diferente. Então, não é todos os produtos que te apresentam que vão ser os mais ideais para você, certo? Então, é preciso tomar cuidado. E dentro desse tópico, né, eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui, que nos últimos meses e poderia dizer até anos,
foi muito comentado no mercado de investimentos, né, sobre marcação a mercado na renda fixa. O que é isso? É você comprar um título de renda fixa, por exemplo, no Tesouro Direto, um título atrelado à inflação, por exemplo, que você encontrou em alguns momentos, nos últimos tempos, um retorno de IPCA mais 6%. O que significa isso? Você teria o IPCA, que é o indexador de inflação, ou seja, o valor desse índice, né, mais 6%. Então, você teria um ganho real de 6% acima da inflação, certo? Você comprava esse título e a intenção de você comprar esse título nesse objetivo de marcação a mercado é acreditar que esse título posteriormente seria ofertado em uma taxa menor, por exemplo, IPCA mais 4. Já que você comprou a IPCA mais 6, você venderia ele no chamado mercado secundário, ou seja, venderia ele para outras pessoas que estariam comprando, ou outros fundos de investimento e afins que estariam comprando esse título que você comprou, de IPCA mais 6, e eles pagariam um valor maior para você. Eles pagariam um prêmio para você. Por quê? Porque o valor que estaria vendido no outro momento seria IPCA mais 4 e você comprou um título a IPCA mais 6. E digamos que você comprou esse título até o ano de 2045. Então, você venderia ele com um grande ganho no momento real. No momento real que eu digo é no momento da venda, né? Que você faz a venda. Porque ele teria que pagar uma parte desse adiantamento, dessa diferença do 4 para o 6 para você, para poder valer a pena você querer vender, né? Então, você receberia uma bolada, digamos assim, teria um grande ganho, né, em relação a esse produto. Então, foi vendido essa ideia de marcação ao mercado como uma maneira de ter uma alta rentabilidade com produtos de renda fixa, ou seja, tem uma alta rentabilidade com produtos com previsibilidade, né? Ele falaria para você, vamos comprar esse título de IPCA mais 6, se não acontecer o que nós esperamos, você segura até o vencimento, que você vai ter o IPCA mais 6, que é uma excelente rentabilidade, né? 6% acima da inflação. Se houver uma queda nos próximos produtos vendidos de IPCA, né? Seriam IPCA mais 4, IPCA mais 3, enfim, a gente vai segurando ao longo do tempo. E aí a gente vende a mercado, né? No mercado secundário para outras pessoas, para outros gestores, e teríamos um grande ganho de capital com isso, né? Essa é a narrativa da marcação ao mercado, certo? Serve para outros títulos de renda fixa também, como pré-fixado, mas eu estou dando um exemplo aqui do IPCA+, certo? E qual é o problema que eu vejo nisso, né? É que uma coisa que é pouco comentada em relação a isso é o quê? É o custo de oportunidade. Como assim? Eu tenho esse título IPCA mais 6, certo? O título vendido no momento está sendo IPCA mais 4. Então eu falo, bem, comprei ele com uma rentabilidade melhor, vou vendê-lo no mercado secundário para antecipar um pouco nessa rentabilidade e hoje ter um retorno muito bacana. Porém, qual é o ponto dessa questão, né? É que assim que você receber esse dinheiro, né, você vai ter um ganho de capital, você vai deixar os tributos e custos ali, beleza? E você vai pegar esse dinheiro e você vai reaplicar esse dinheiro, né? Você vai querer continuar investindo esse dinheiro. Se você recomprar os títulos de IPCA mais novamente, você comprou o IPCA mais 6 e nesse momento estaria comprando o IPCA mais 4, certo? Ou seja, todo aquele adiantamento de rentabilidade que você teve vendendo o IPCA mais 6 hoje, você perderia recomprando o IPCA mais 4 e dissipando isso ao longo do tempo, entende? Então, aquela rentabilidade bacana que você teve naquele momento vendendo o IPCA mais 6, você vai dissipar ao longo do tempo, porque você vai recomprar de novo o IPCA mais 4, né? Ainda foi pior porque você adiantou tributo, porque você poderia segurar até o vencimento, certo? Não ter aquela rentabilidade naquele momento, um ganho de capital grande, mas já que você iria recomprar o IPCA mais 4, não iria fazer diferença. Então, você só está deixando comissão na mesa, tributação na mesa, e seria melhor segurar até o vencimento. Aí você pode falar para mim, não, Rodolfo, eu não iria recomprar o IPCA mais 4. Eu comprei o IPCA mais 6, vendi ele no mercado secundário, tive um ganho interessante e não irei recomprar o mais 4. Irei para outro tipo de investimento. Aí eu falo, ok, tudo bem, mas você vai para a renda variável, por exemplo. Mas será que a renda variável está no preço que você... Está no mesmo preço hoje, quando está IPCA mais 4, do que quando estava IPCA mais 6? Não necessariamente, entendeu? Pode ter tido uma reprecificação desses ativos. Então, esse custo de oportunidade é muito interessante de ser calculado quando a gente fala sobre marcação ao mercado. Não é necessariamente algo tão trivial como eu vejo muitos comentários em relação a isso, tá certo? Então, é preciso tomar cuidado com essas narrativas. Agora, uma outra narrativa também que eu gostaria de comentar, outra narrativa que eu acho que as pessoas precisam ter cuidado em relação a investimento em ações, né, em empresas, que é quando a gente compra uma expectativa futura muito grande no preço de hoje da ação. Por exemplo,
Digamos que uma ação abra capital, uma empresa abra capital na bolsa, negocie suas ações, certo? E essa empresa apresente resultados bacanas nesse ano, no ano passado e no outro ano. E você pense assim, caramba, existe uma perspectiva futura muito bacana, eu estou vendo notícias, eu estou vendo analistas comentando que essa empresa irá provavelmente dominar o mercado em que ela atua, ela tem um market share, ou seja, uma parte do mercado consumidor daquele mercado em que ela atua muito pequeno, e ela irá crescer essa participação, assim, gerando um grande ganho de capital para a empresa e, consequentemente, para mim também, investindo nessa empresa. E aí, sendo que muitas vezes essas empresas, né, que têm essa perspectiva essa expectativa muito grande, parte dessa expectativa você já paga no preço de hoje da ação, certo? Então, por exemplo, digamos que essa empresa irá triplicar os seus lucros, a expectativa é triplicar os seus lucros nos próximos 5 anos, certo? Se você olhar, muitas vezes, essa parte desse crescimento já está no preço de hoje. Então, você estaria comprando uma expectativa futura já no preço de hoje, o que pode ser um grande risco, certo? Então, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de narrativa, porque você pode comprar ações que podem acabar derretendo na sua mão, como nós vimos no caso de Espaço Laser, Pets, que foram empresas que abriram capital na bolsa, tinham expectativas grandes, essas expectativas estavam expressadas nos seus preços, né? E como eu posso mostrar para vocês que essas expectativas estavam expressadas nesse preço? Um indicador fundamentalístico é preço sobre lucro, certo? Nós, investidores, utilizamos bastante esse múltiplo para poder ter uma certa noção, certo? Existem, claro, infinitamente outros, é uma questão muito mais complexa do que simples, mas eu estou mostrando aqui um indicativo, certo? Então, esse preço sobre lucro dessas empresas estava muito alto, ou seja, você estava pagando um preço muito caro em relação ao lucro de hoje. Então, por quê? Porque existia exatamente essa expectativa desse lucro crescer muito, então você optaria por pagar mais caro hoje para poder participar já de um ganho no futuro, né? Então, você paga caro hoje porque a expectativa é que essa ação cresça tanto, essa empresa cresça tanto seus lucros, que esse número vá diminuindo e vale a pena ter pagado o preço que você pagou hoje nela, né? Mas lembre, você está pagando um risco, você está pagando uma expectativa. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque muitas ações praticamente derretem na mão de quem investe, né? O Pets derreteu 80%. Por quê? Porque existe a quebra da expectativa, né? E lembra que o mercado variável, ele vive de expectativa. Então, você está esperando um retorno X, ou você está esperando um retorno Y, e quando há essa quebra de expectativa, a gente não consegue dizer o quanto que vai cair a ação, por exemplo. A gente não consegue dizer o quanto que ela vai cair. Tanto para cair quanto para subir, tá? Pode ser que uma ação que você olha os números e ela não esteja tão interessante, a empresa, mas ela de fato sai subindo, você não sabe por quê, mas é aquela expectativa, é aquela questão das pessoas comprando, então não é algo exato, né? É um ambiente também social, digamos assim, né? As pessoas compram e vendem ações, não necessariamente por causa com algum fator racional ali embutido, certo? Então é preciso tomar cuidado também com as ações que estão caindo e subindo, porque não necessariamente são indicativos de positividade e negatividade, tá certo? Mas espero que tenha dado para entender essa minha explicação dessa expectativa que muito se vende sobre muitas ações e elas acabam derretendo na sua mão, porque de fato você estava pagando uma expectativa muito grande do futuro já no valor presente. Então isso era muito arriscado e que poderia ter sido evitado, tá certo? Claro que dentro de estratégias específicas de investimento isso vai valer a pena, mas se você ficar replicando, comprando só ações com essas expectativas monstruosas, que saem notícias e que as pessoas estão super animadas com elas, você vai acabar tendo uma rentabilidade bem ruim, certo? Em outras empresas, em contrapartida, elas têm suas ações com uma expectativa mais baixa. Então, você olha o preço sobre lucro está menor, e muitas vezes você consegue ver ali uma oportunidade. Por quê? Porque você fala, essa expectativa dessa empresa não está tão bacana, mas eu não preciso que essa expectativa seja incrível para eu poder comprar esse preço, para eu poder pagar esse preço de hoje, certo? Eu gosto de citar, por exemplo, as ações da empresa Irani, papel e celulose, certo? Que há algum tempo elas estavam sendo negociadas na faixa dos R$6, com preço sobre lucro em torno de R$ 4,95, onde essa empresa tinha uma margem boa, tinha um retorno sobre capital empregado bacana, tinha uma barreira de entrada bacana no setor em que ela está inserida e ela tinha um preço sobre lucro pequeno. Então, eu me senti bem seguro para poder fazer a aquisição dessa ação naquela época e hoje essa ação ela praticamente dobrou de tamanho e continua com preço sobre lucro com relação de 5, né? Ou seja, ela cresceu os lucros realmente, que fez
crescimento da ação, né, não destoar do crescimento dos resultados da empresa, né? O que é algo muito bacana, e eu comprei ela com a margem de segurança por causa dessas situações todas, entendeu? Então, a grande questão não é comprar muita expectativa futura no valor presente das ações, na minha opinião, né? É a estratégia. Ou seja, não comprar uma expectativa futura muito grande no valor presente. Porque quando nós vamos desenhar um modelo para definir os preços, as faixas de preço de ações que são interessantes, né? Nós imaginamos um resultado futuro dessa empresa e nós trazemos para o valor presente e nós comparamos. Então, se você compra demais uma expectativa e essa expectativa não se materializa, você pode ter uma grande queda da ação e ter um grande prejuízo, certo? Então, eu acredito que comprar demais expectativa é um problema, certo? E todas as referências de dados que eu comentei aqui durante o programa e pesquisas, elas vão estar, estudos, né, elas vão estar referenciadas por links, certo? Na descrição do vídeo. Então, você vai poder conferir todos os dados e pesquisas que eu comentei durante todo o episódio, certo? Existe uma pesquisa específica, né, no mercado americano, que ela mostra que as small caps, que são empresas consideradas de pequeno e médio porte, tá? Elas não são empresas pequenas, né? Mas elas geralmente são empresas comparadas gigantescas, né? Elas são de menor porte, certo? De menor valor de mercado e muitas vezes menor liquidez, certo? Que a liquidez é a compra e venda dessas ações num tempo, né? Do determinado tempo. Então, esse valor é importante porque se não tem muita compra e muita venda, se você comprar demais, você vai mexer no preço, né? Então, por isso que eu comentei sobre o fator de liquidez. Mas existe um estudo, né, que essas small caps de valor, né, usando o Value Investing, né, para definir o valor dessas empresas, elas de fato performaram melhor, ou seja, são empresas que você não pagou tanto expectativa e trouxe um retorno bem interessante aí, comparado a outras empresas do mesmo porte que você pagou demais expectativa, esperando que ela cresça muito, né? E na verdade você já pagou tanta essa expectativa do futuro no valor presente que ela às vezes entregou o resultado bacana lá, mas não entregou aquele universo maravilhoso que foi construído, e aí ou caiu, ou ela não subiu tanto, né? Porque você já pagou parte desse crescimento. Então é importante tomar cuidado com essas questões, e acredito que isso seja a melhor estratégia, não pagar tanto o futuro no presente, certo? Tem outro problema que eu vejo também muito, é que às vezes é mostrado para você fundos de investimentos em apresentações ou afins que você vê, né, ou até mesmo na sua corretora, que trazem retornos realmente incríveis, fantásticos, né? Sendo que existem algumas nuances que devem ser consideradas para você, que é, por exemplo, essa rentabilidade do passado, esse gestor, ele vai conseguir replicar essa rentabilidade para o futuro, e nós podemos levar alguns pontos em consideração para dizer que seriam problemas. Por exemplo, o tamanho do patrimônio do fundo, certo? Então, muitas vezes um fundo de investimento ele começa, na maioria das vezes, com um patrimônio pequeno, né? E ele consegue comprar e vender as ações de maneira mais fácil, porque as empresas elas têm valor de mercado e elas têm também um volume negociado das suas ações diariamente, o que significa que eu não posso sair comprando todo o dinheiro que eu quero em qualquer ação, sem que isso mexa no preço, certo? Porque as compras e vendas vão determinar o preço, então a demanda e a oferta, né? Então, se eu aumentar demais a demanda, vai mexer no preço. Se eu aumentar demais a oferta, vai mexer no preço. Então, se eu fizer um volume grande comparado ao volume daquela ação negociado naquele período, eu estou sim mexendo no preço da ação. Então, acontece que gestores que têm um patrimônio muito grande para gerir, eles não têm a facilidade, né, a flexibilidade de gestores que têm um patrimônio pequeno para gerir. Então, o que na maioria das vezes acontece? O gestor ele começa com um patrimônio pequeno, gerindo, ele gera uma rentabilidade incrível, por exemplo, em 5, 10 anos, ele chama a atenção do mercado e dos investidores, os investidores começam a entrar muito nesse fundo, e o patrimônio dele, junto com o que já rendeu, né, que trouxe uma rentabilidade incrível, então cresceu, mais as novas entradas que ficam tão grandes que aquele gestor ele não tem mais a capacidade e a flexibilidade de gerar aquele mesmo retorno para o futuro, e acaba trazendo numa outra janela de comparação um retorno bem ruim. Então, é preciso ter a atenção, né, de olhar também esses outros pontos que não são tão comentados, mas que é muito importante e que nós pretendemos trazer aqui, né, nos próximos programas e no contexto geral do Âncora Invest, certo? Então, como vocês podem ver aqui, né, no programa, eu trouxe conteúdos e apontamentos que são interessantes, né, de nós verificarmos, né? Mais uma vez, não é criticando a indústria de investimentos, mas
entendendo que cada pessoa tem a sua preferência, além de preferência, ela tem sua necessidade e, além disso, ela tem também as suas escolhas. Então, é importante você ter a sua opinião pessoal, entender um pouco do assunto para poder tomar a melhor decisão que vai te deixar satisfeito em relação aos seus investimentos, certo? Então, pessoal, como nós podemos ver, né, nesse primeiro episódio, né, eu trouxe alguns apontamentos, algumas reflexões, né, que dá para ter um pouco do gostinho do que vai ser, né, esse projeto aqui, que é o Ancoraponto Invest, um ambiente de bastante debate, um ambiente de mais definições e dados e tentando buscar, né, justificativas e não só falando sobre narrativas e expectativas, certo? Eu gosto sempre de dizer, né, que atrás do meu computador eu não consigo dizer se a gestão corporativa de uma empresa ela é super bacana, porque eu não posso visitá-la, eu não posso conhecer os gestores, né? Mas eu gosto de ver isso se expressar ao longo do tempo nos resultados dessas empresas. Então, eu consigo ver os resultados e dizer que, de fato, aquela gestão está fazendo um belo trabalho ou não. Muitas vezes você pode se sentir sem conhecimento ou sem capacidade, acreditando que você não conseguiria ter resultados bacanas, mas muitas vezes você sim consegue acessar produtos e consegue realizar investimentos com estratégias conceituais mais simples e que escondem uma complexidade por trás que faz aquilo simples se tornar funcional e ter uma rentabilidade muito interessante para você sem grandes custos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para sentir o gosto do que nós vamos falar aqui no Ancoraponto Invest, esse projeto que está começando, e eu gostaria também de pedir a ajuda de vocês para compartilhar, para interagir, né, com o nosso conteúdo, e deixar um grande abraço para todos, né? E deixar uma frase final aqui para poder fechar, né, o episódio, que é: a intolerância é proporcional à falta de inteligência. Ou seja, uma pessoa intolerante ela está estimulando a sua falta de inteligência, porque ela não gosta do debate, né? Ela busca a arrogância, busca o preconceito, onde ela não reafirma aquilo que ela acredita, porque se ela realmente tivesse muita crença no que ela acredita, ela facilmente convenceria o outro de que ela está certa. Então, a intolerância é um caminho para a falta de inteligência.